Olá, pessoal. Bora para mais um momento da nossa aula de hoje, de quinta-feira, né? Nosso quarto vídeo. Certinho, a gente estava falando aí sobre as complicações mamárias, né? As complicações que as puérperas podem apresentar, certo? A gente falou sobre o encurtamento mamário e sobre a rachadura, né? Ou a fissura, que a gente precisa estar aí atento, né? A essa mama, né? Nós vimos aí o engurgitamento e a fissura. E aí a gente, como profissional, igual eu falei, orientar essa mãe o quê? A manter a amamentação. Mesmo decorrente dos problemas de fissura, do engurgitamento, a gente precisa estimular, incentivar ela a não desistir da amamentação, certo? Matiste, né? Tite já fala que é o que de inflamação, não é isso? Então, a matiste é um processo inflamatório que costuma se desenvolver após a alta, né? E no qual os micro-organismos penetram pelas rachaduras. Então, a mulher ali vai ter o processo de rachadura, e aí pode ocasionar, né, nesse processo o que entrada de micro-organismo e nisso pode levar a uma inflamação dos mamilos ou nos canais lactíferos. Então a gente precisa, né, ter essa atenção no caso da mastite, que é esse processo inflamatório que costuma se desenvolver após a alta, né, no qual os micro-organismos vão penetrar pelas rachaduras dos mamilos ou nos canais lactíferos lá dentro da mama, né? Sua sintomatologia. Quais são os sinais e sintomas que essa puérpera vai estar apresentando, vai estar sentindo? Dor, né? Hiperemia e calor localizados. Quais são os sinais de inflamação? Dor, né? Hiperemia, calor, né? E edema. Então, é dor, vermelhidão, calor, né? E edema. Então, são esses sinais e sintomas que a mulher vai estar apresentando na mastite, né? Esse calor pode ser localizado. Na hora que a gente tocar na mama com mastite, a gente vai perceber que alguns locais estão numa temperatura quente, né? O calor, que é o processo ali inflamatório. Podendo ocorrer o quê? Hipertermia. Pode ser que no processo da mastite, dependendo de como tiver, essa mulher pode apresentar ter febre, né? Então a puérpera, ela deve ser orientada a realizar o quê? Os mesmos cuidados adotados nos casos de engurgitamento mamário, rachaduras e fissuras. Então, se a gente for parar para analisar, os cuidados são os mesmos de um para o outro, né? Que é a questão do sutiã, que precisa de um sutiã firme, né? Há processos de hematite, gente, que dependendo, né? Claro que cada caso é um caso, pode ser que essa mulher venha evoluir, entendeu? Possa ser que ela venha precisar fazer uso de algum anti-inflamatório para poder ajudar ela ali nesse processo inflamatório, né? Como pode acontecer, igual a gente viu, que ela pode ter febre, então a gente tem que estar entrando aí com alguma medicação para poder ajudar nesse processo inflamatório, certo? Mas se uma mama tá desse jeito, a gente pega e faz a amamentação na outra. O que não pode é ver essa puérpera desistir da amamentação, mas existe todo o processo de orientação para a gente estar vendo com ela. Caso, né, na ocasião da alta hospitalar, a gente dá uma atenção especial, que deve ser o quê? As orientações sobre o retorno, né, à atividade sexual, o planejamento familiar, né, a licença maternidade, em caso essa puérpera tenha algum vínculo empregatício, né, e a importância da consulta de revisão de pós-natal e puericultura. Então, assim, a gente avalia, né, essa puérpera na hora que ela está lá no hospital, né, como que está tendo esse desenvolvimento em relação às mamas, se a mama, né, está apresentando alguma complicação ou não, se ela está conseguindo amamentar, tá bom? E no momento que ela tem a alta hospitalar, a gente vai dar o quê? Uma atenção, né, especial sobre algumas orientações, que é o retorno da atividade sexual. A mulher ela está em repouso, ela está no período puerperal, então ela precisa de todo um preparo, né? Quer dizer que a mulher teve neném aqui hoje, que daqui 8, 15 dias ela já está tendo relação. Existem alguns casos que acontecem, né, gente?
igual eu falei. Cada realidade é uma, mas a gente precisa respeitar o puerpério, que são os 42 dias. Então, o ideal para essa mulher voltar a ter uma relação sexual é depois disso, tá bom? Por quê? O parto normal, por mais que não tenha tantas recomendações, a gente tem que aguardar, né? O parto cesáreo nem se fala, porque ela passou por um processo cirúrgico, então precisa de repouso mesmo, né? Mas a gente precisa orientar sobre isso. A orientação sexual, sobre o planejamento familiar. Porque se essa mulher vem a tomar a injeção, né? O contraceptivo trimestral, ou se ela vem, porque ela pode, viu? A puérpera que está amamentando, ela pode tomar o contraceptivo trimestral, que é a injeção de 3 meses, ou a mini pílula. Então, a orientação é o quê? É ela tomar após os 42 dias. Então, a gente tem que estar todo esse cuidado. Você, ó, mãe, se a senhora já vai querer tomar algum contraceptivo, a orientação é essa, tomar a partir dos 42 dias. Então, tem todo um preparo. A gente precisa fazer essa orientação que na alta dela. A licença maternidade, que foi igual a gente falou, caso ela tenha, né, algum vínculo empregatício, a gente precisa estar explicando para ela nesse retorno como que vai ser a questão da amamentação. Se ela for continuar a amamentar, a gente sabe que tem aí as leis trabalhistas, né? Que essa mulher tem direito. A importância da consulta de revisão de pós-natal e a puericultura. A gente fala revisão porque geralmente a consulta de puerpério, a gente que trabalha no PSF, a gestante teve neném, a gente tem que estar fazendo a visita domiciliar na primeira semana de pós-parto, que é para a gente poder estar avaliando o quê? Como está sendo feito o aleitamento, como que está sendo o aleitamento, como que essa puérpera está psicologicamente, né? O emocional, se está deprimido ou não. Então, é uma forma da gente estar avaliando já na primeira semana. Não que a gente não avalie nas outras, mas a primeira semana é a semana que a gente precisa fazer a primeira consulta puerperal. Né? Como que ela está avaliando psicologicamente, os níveis pressóricos dela, como que tá, se foi parto normal ou cesáreo, se ela teve muita perda de sangue. Aí a gente vai estar avaliando, fazendo a pergunta se ela está tendo sangramento, que são os LOCs, se tiver que sim, né? Como a gente vai estar na primeira semana, como que tá, se está tendo cheiro, como que está a coloração, né? Se foi parto cesáreo, como é que está a incisão cirúrgica, a gente precisa ver como é que está o corte, os pontos, se está assim, inflamado, se não está. Se foi normal, a gente vai estar avaliando também na questão se teve epísio ou não. E fazer as orientações que são o quê? A puericultura, que a criança precisa estar indo na unidade para poder estar fazendo a avaliação do peso, ver a questão dos testes do pezinho, entendeu? Ver a questão das vacinas, se foi realizadas as primeiras vacinas ou não. Então, por isso que é muito importante a primeira visita puerperal que ocorre na primeira semana, que é onde a gente vai estar fazendo essas orientações. Fora, no âmbito hospitalar, na alta dela, ela já vai estar, né, já vai receber essas orientações, e a equipe de saúde, a equipe da família, né, que acompanha ela, de onde ela faz parte, vai estar lá fazendo também essas orientações na questão da puericultura, vacina, se recebeu a BCG e a hepatite, né? O teste do pezinho, se foi realizado ou se não, eu orientar qual a importância do teste do pezinho, por que que precisa ser feito, não é isso? A questão do aleitamento, se está recebendo ou não, se está conseguindo amamentar. Ah, meu leite é fraco, eu já estou começando dando não, dando ninho, dando mucilon, né? Então a gente tem que estar orientando, fazendo essa orientação para ver se realmente tem necessidade da criança já estar recebendo leite artificial. A gente vai estar observando também a questão do quê? Do coto umbilical, como que está, se está sequinho, se está inflamado. Então, a primeira semana aí da equipe saúde da família é de suma importância para a gente poder estar acompanhando essa puérpera e esse RN, certo? Então, tem uma imagem aqui para mostrar para vocês da mastite. Se vocês forem ver, ó, não sei como é que tá aí, se dá para vocês visualizar, né? A mama, a mama aqui tá todo vermelhado, ó, todo hiperemiado, né? Você vê que tá no processo que tá edemasiado. Provavelmente, que não tem como a gente tocar aqui,
mas eu tenho certeza que nesse processo aqui a temperatura dela tá quente, então é um processo que a gente precisa estar ajudando. E às vezes acontece de empedrar o leite, além de estar com mastite, com uma inflamação e ainda tá com engurgitamento, né? Porque aí às vezes sentindo dor, ela acaba amamentando a outra mama e deixando essa, e aí o leite começa a empedrar. Aí na hora que a gente toca, né, a gente sente já as pedras do leite que ficou ali. Aí precisa tomar medicação, fazer compressa, né, para poder ajudar nesse processo aí que a mãe, né, vem a sentir. Então, é isso que a gente precisa entender na questão do puerpério, a importância que é o puerpério, né, e a importância que a equipe de enfermagem tem diante dessa situação, né, desse acompanhamento com a puérpera, né, e com seu RN. A gente pensa que não, gente, mas a questão da depressão pós-parto é muito triste da gente se ver, quando a gente vê a questão da mãe ali não conseguir transmitir um carinho, um afeto, entendeu? Não ter ânimo para poder ter contato nenhum com o seu filho, então a gente precisa dessa importância. Para a gente ter esse puerpério de alta qualidade, de sentimentos bons para com um e com o outro, né? Essa troca entre a mãe e o filho, a gente precisa da assistência lá do pré-natal. Da importância que esse pré-natal tem que ser feito logo de imediato, né? Se a captação é precoce, né? Se a gente consegue captar essa gestante no seu primeiro trimestre, o acompanhamento, a assistência vai ser outra, entendeu? E se a gente tem tudo isso bonitinho, a gente consegue ter um puerpério de qualidade, tá bom?